para celebrar o Dia Mundial da Água, estamos aqui no Parque das Águas de Caxambu, em Minas Gerais, onde fica a sede do nosso jornal. E vamos conversar um pouco aqui com o Caio Penha, que ele é historiador e guia turístico. Certo, Caio? Se estiver errado, me corrija. É isso mesmo, Jonas. Muito prazer falar com vocês do Panorama. Sejam bem-vindos a essa casa que é de vocês, o nosso Parque das Águas de Caxambu. O parque ele é muito conhecido pelas suas águas medicinais, mas ele também é um patrimônio arquitetônico, histórico, paisagístico e, em termos de arte, chama a atenção essa ninfa tão bonita que fica no meio desse lago bucólico. Ela é fruto de um prêmio que as Águas de Caxambu ganharam na Bélgica em 1910, numa exposição internacional muito importante. Ela veio para cá justamente para adornar o parque. No passado, ela não ficava nesse local, ela ficava ali mais perto do balneário, numa fonte artificial, um trabalho muito bonito feito por um artista chamado Francisco da Silva Reis, que deixou outros trabalhos no parque, e lá ela tinha muito mais contexto, porque, na verdade, ali ela lembrava para a gente a ninfa da fonte, que na mitologia greco-romana é aquela que tem o poder da cura e da beleza. E repare, essa ninfa ela é chamada de Creneia. Creneia lembra justamente a área da medicina que estuda as propriedades médicas das águas medicinais, que é justamente a crenologia. Mas aqui, embora ela não tenha mais esse contexto, ela enche o parque de beleza no meio desse lago tão bonito. O ponto de partida da história do Parque das Águas é a descoberta nesse território de uma água que entrou para a história como o Poço de Água Santa, porque justamente ela formava um poço. Essa água operou muitas curas em 1814 e nos anos seguintes, de tal modo que muitas pessoas passaram a vir para cá. E é justamente ali nas décadas seguintes, principalmente em 1860, que a ideia de um parque começa a ganhar forma. O governo da província de Minas Gerais começa então a liberar recursos para fazer melhoramentos nesse espaço, de modo que nas décadas seguintes, depois da visita de pessoas ilustres como a Princesa Isabel, o seu esposo, Conde D, Duque de Caxias e muitos outros, vão trazendo para esse espaço, para esse local, notoriedade, e o parque vai ganhando essa cara que ele tem hoje. A indústria do turismo também vai crescendo e vai se estabelecendo como uma referência nacional. O hospital, que se eu não me engano, tem o nome da Princesa Isabel por conta disso, né? Uma coisa assim, uma escada do hospital. Isso, aquela região tem uma história com a Princesa Isabel, é verdade. A princesa esteve aqui em 1868, ela tinha a expectativa de vir aqui, tomar dessas águas e poder então curar uma possível infertilidade ligada a uma provável anemia, e com isso poder dar para o nosso país o herdeiro do trono brasileiro, aquele que seria o príncipe do Grão-Pará. E nessa oportunidade, se tratando com as nossas águas ferruginosas, ela aproveitou o seu tempo em Caxambu para poder batizar algumas fontes aqui do parque com nomes reais. A Princesa Isabel, Conde D, Duque de Saques, Dona Leopoldina, Dom Pedro II, e além disso, em Caxambu também, ela lança a pedra fundamental da Igreja de Santa Isabel da Hungria. Por isso seu nome está tão associado à nossa cidade. Após a visita da princesa, a história ganha um detalhe único. Uma fonte que carrega o nome de um cidadão comum, eternizado à memória de um tempo onde o povo também deixava sua marca. Bom, pessoal, agora nos aproximamos um pouco mais aqui da fonte Doutor Viotti, foi um médico aqui da cidade de Caxambu, uma figura importante na história da cidade. E para a gente saber um pouco mais sobre quantos anos tem essa fonte, a idade dela, quanto tempo que ela está aqui no Parque das Águas. Essa fonte ela tem cerca de 140 anos desde que ela foi descoberta e jorra para nós, né? Essa é a predileta dos caxambuenses. Talvez não só pelo sabor, que é ótimo, mas também pelo fato de que aqui nós temos um plebeu homenageado. Quando a gente vem da entrada do parque, as fontes que a gente vai encontrando são todas, como tem ali um poema, lembra bem, são todas de nomes realengos, de nomes reais. Aqui não, aqui nós temos uma fonte que homenageia alguém como eu, a não ser que você
tenha sangue azul, né? Mas se não tiver, essa fonte, ela mexe muito mais conosco, tem essa profunda conexão, né? Porque alguém filho dessa terra, dessa região, que foi homenageado aqui pelos serviços prestados para a evolução desse espaço incrível, esse patrimônio que é o nosso Parque das Águas. Das águas que brotam da terra, nasce também uma tradição de cuidado e valor. Em Caxambu, a comercialização revela histórias, e entre elas, a importância marcante da fonte Mairinque. Cara, qual que é a água que é comercializada? Que eu sei que aqui dentro do parque tem uma das fontes que é comercializada, né? A água Caxambu. Qual que seria? Olha, no passado, muitas águas eram envasadas. O tempo foi passando e as empresas que engarrafam a água de Caxambu ao longo do tempo escolheram justamente a que está ali, um pouco mais à frente, as águas da fonte Mairinque. Nós colocamos as águas porque ali a gente tem um pavilhão, mas não é para uma fonte, como acontece nos demais pavilhões. Ali é um pavilhão para 3 fontes diferentes. Então nós temos a Mairinque 1, água engarrafada. A Mairinque 1 ela é indicada para problemas da garganta. Temos a Mairinque 2, que é uma água indicada para os olhos. E nós temos a Mairinque 3, que é uma água quase praticamente sem gás. Uma água adequada para esse público que busca uma água mais convencional, mais comum, né? As fontes ou as águas da Mairinque encantam os visitantes, porque ali nós temos 3 bicas diferentes. E muita gente se pergunta, será que não se trata da mesma água? E uma curiosidade é justamente tocar no jorro de cada uma das bicas. Com isso, o visitante vai perceber que cada uma delas tem uma temperatura. E tomando, vai perceber também que cada uma delas tem um sabor. E que, por incrível que pareça, num lugar tão próximo, nós temos fontes de águas diferentes. Caio, falando sobre o turismo aqui, qual que é a melhor época do ano para a galera vir para cá? Tem alguma época específica que é melhor a visita, que é mais agradável, o tempo? Eu penso que depende muito do perfil de cada pessoa. Para quem gosta, por exemplo, do inverno, eu penso que é um bom período para vir para Caxambu. A estética do parque muda bastante. Aqui nós temos, por exemplo, árvores caducifólias, como o plátano, e nesse período do ano ele começa a perder todas as suas folhas. Ele dá uma estética invernal, que lembra muito a estética dos países europeus. É uma experiência bem gostosa visitar o parque e presenciar e, digamos, desfrutar desse cenário tão bonito. Agora, para quem já gosta do verão, vale vir para o parque e desfrutar, por exemplo, da erupção de uma das fontes menos conhecidas, que é justamente essa aqui, a fonte Floriano de Lemos, uma homenagem para o médico também, que estudou bastante as nossas águas medicinais, escreveu sobre a história da nossa cidade. Aqui nós temos um fenômeno natural muito interessante. Nós temos um gás que traz junto consigo uma camada de água que é excelente para problemas de pele, é indicada para esse grande órgão do nosso corpo, a pele, né? Então muitas pessoas às 10h30 da manhã se reúnem aqui para tomar esse banho dessa água subterrânea que é excelente para problemas de pele. Além disso, nós temos também no parque a nossa piscina. A piscina ela é muito adequada para esse período do verão, mas em qualquer época do ano o balneário está aberto, um espaço de bem-estar voltado para quem quer viver uma experiência com as águas, com banheiras de hidromassagem, piscina, tratamentos, vale muito a pena. Cara, o que o turista não pode deixar de fazer quando vier conhecer o Parque das Águas? Olha, é importante conhecer todas as nossas fontes, utilizar um dos diversos produtos do nosso balneário. Vale a pena em cada cantinho instagramável que nós temos aqui no parque, como por exemplo, aqui próximo da onde nós estamos, existe um local que é conhecido como Medalha Milagrosa. Ali nós temos jardins muito bonitos, cuidados por pessoas devotas, é um local que encanta as pessoas. Além disso, vale também conhecer aqueles que vêm com a família, a região que tem brinquedos no parque, que é bem legal, as crianças ficam encantadas. É importante também fazer o passeio no nosso teleférico, que é um dos atrativos principais da nossa cidade, e também é possível acessá-lo aqui pelo nosso parque. Entre caminhos, placas e fontes, o parque se revela vivo. Cada detalhe guarda memórias, cada canto convida o visitante a sentir a força e a história dessas águas.
Entre memórias e tradições, o parque guarda histórias que atravessam gerações. São vivências que permanecem vivas na voz de quem conhece e faz parte desse lugar. Antigamente, segundo os historiadores, por volta de 1952, antes de 1952, o trole vinha até a engarrafadora e fazia o transporte do produto até hoje a rodoviária. Antigamente lá era estação ferroviária. E a partir de 1952 isso foi desativado, esse trole foi desativado, segundo os historiadores. Estamos agora aqui de frente da fonte Dona Isabel, uma das fontes que tem um grande apelo histórico aqui no Parque de Caxambu, porque é a fonte assim que tem a história aqui na cidade, que a princesa Isabel veio até a cidade para poder se curar da anemia, né, e ela tomou de uma dessas águas ferruginosas que há aqui, tudo indica que seja essa fonte aqui. Aqui na plaquinha, como vocês estão conferindo nas imagens aí agora, tem a origem do nome, né, da fonte, e aqui está escrita a seguinte coisa: consta que a princesa Isabel fez uso das águas de uma fonte ferruginosa, localizada no lado esquerdo das margens do Ribeirão do Bengo, para curar uma suposta infertilidade. Uma coisa muito legal aqui no Parque das Águas de Caxambu são as placas, né? Cada fonte possui a sua placa e cada placa conta a história da fonte, conta a funcionalidade da água que tem na fonte. Então, se você vier ao Parque das Águas de Caxambu, não perca a oportunidade de ler a placa e entender melhor a funcionalidade da água que você vai beber na hora ali. Em cada detalhe, a natureza revela o valor desse espaço. Placas, caminhos e fontes contam em silêncio a história de um lugar onde a água molda não só a paisagem, mas também o tempo e a memória de quem vive e visita. Nas fontes, a água corre como parte essencial desse cenário. Ao redor, a vida selvagem se integra ao ambiente, dando ritmo ao cotidiano. E é nesse espaço que o dia a dia do parque ganha forma entre histórias, encontros e tradição. Caminhando pelo parque durante as gravações, a gente percebe que aqui não é somente montado em cima da água, né? As pessoas têm um estilo de vida saudável, elas vivem aqui dentro do parque, vem todo dia caminhar, a gente encontrou com várias pessoas, conversamos com várias pessoas aqui, né? E agora ao fundo aqui a gente consegue perceber também que tem pessoas ali simplesmente visualizando o lago, que é realmente uma coisa deslumbrante, como vocês conferem nas imagens. E no Dia Mundial da Água, o Parque das Águas de Caxambu nos lembra que a água é mais que essencial. Ela é história, é turismo, ela é cultura. Então, vou ficando por aqui e te vejo no próximo documentário aqui no Jornal Panorama.